Djalma. Então a gente está aqui para um bate-papo informal. Primeira vez que eu te vi palestrando foi no Intermédios de Belo Horizonte em 2011. Fala um pouco para a gente sobre a diferença entre humanizar e o Entre Médios, do seu ponto de vista. Por incrível que pareça, você sabe que eu não vejo grandes diferenças temáticas. Por quê? Porque os dois eventos são eventos que abrem a consciência, que dão permissão para que nós possamos falar aquilo que nós pensamos, fruto dos nossos estudos, sem limitações. Então, tanto no Entre Médios como aqui no Humanizar, que eu estive no ano passado também, eu me sinto muito bem. Eu falo, eu digo o que eu penso, não fico limitado, não tenho uma visão assim ortodoxa da doutrina espírita. E é isso que eu acho muito bonito nesses dois movimentos, porque é nessa linha que eu me encaixo, a não ortodoxia. Inclusive, o meu penúltimo livro, que é Diversidade das Escolhas, foi um livro começado a escrever, na verdade, aqui em Minas. Eu estava a 120 quilômetros aqui numa fazenda, num fim de ano. E eu sentei e comecei a escrever o livro, que é A Diversidade das Escolhas, é uma crítica às minhas crenças espíritas. Isso já tem uns 4 anos, eu fazendo uma crítica do meu pensamento espírita, minha visão espírita de Deus, minha visão espírita da famosa lei de causa e efeito, de karma e etc. Então foi aqui que eu comecei a elaborar. Foram 4 dias que eu caí doente. Eu escrevia em febre, uma infecção braba. Depois eu entendi, eu estava mexendo com o meu psiquismo. Isso aconteceu aqui em BH, onde eu já estava participando do Entre Médios, na casa de Everilda, e participando aqui do Humanizar. Depois foi que eu vim para Humanizar. Então eu não vejo grande diferença nos dois nesse aspecto. Pode ter uma diferença temática por estilo. O estilo do Everilda Batista, da Casa dos Espíritos, e o estilo de Fo, do Vanderlei. A diferença depende de pessoas, de estilos pessoais. Mas, no fundo, é uma revolução na maneira de pensar. Você fala para a gente dessa sua visão diferente, ou pelo menos não ortodoxa do Espiritismo. Explica um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, e até nesse mundo espírita. No movimento espírita, eu comecei aos 17 anos. Todo mundo diz que entra no Espiritismo pela dor. Eu digo, eu entrei com os pés. Eu tinha passado um dia interessante, a sincronicidade. Era no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos. Minha mãe ia sempre para o cemitério levar um dinheiro que minha madrinha mandava para o indivíduo que cuidava do túmulo do marido dela, que ela era viúva. Então minha mãe ia todo 2 de novembro levar para o Anselmo, que eu nunca esqueci o nome dele, que levava. E íamos passando no Terreiro de Jesus, que fica a célebre igreja de São Francisco, em Salvador, e aí eu vi uma casa onde estava escrito União Espírita Baiana. Aí eu entrei na casa, tinha uma livraria, eu disse, minha mãe comprou um livro para mim, a tempo de estudante, nós entramos. Quando nós entramos na livraria, eu pedi que minha mãe comprasse um livro, ela pegou um livro, eu peguei o livro, Profecias de Nostradamus, do Marques da Cruz. E quando eu estava conversando com a moça que vendia, dona Leda, disse, olha, aqui tem um grupo espírita, de jovens espíritas, todo domingo, por que você não vem? Tá certo. Fui para casa, me esqueci. Aí em março, no dia 2 de março de 1958, eu acordei, aquele negócio, eu vou naquele lugar que a moça falou naquele dia. E fui, e estou até hoje. Fui recebido por uns amigos na Juventude Espírita Manuel Miranda, e eu comecei a estudar Espiritismo, aí eu fiquei direto. Então, essa minha trajetória começou aí. Pouco tempo depois, minha mediunidade desenvolveu de incorporação. Logo depois eu comecei a falar. Era na época considerado como
Que absurdo. Substituto de Divaldo Franco. Meu Deus do céu, o pessoal inventa umas coisas pra gente, como se eu quisesse ser substituto de alguém. E aí eu fui presidente da juventude, depois comecei a conhecer todos os centros, participei de todos os eventos que tinham. Aí minha vida foi se deslanchando aí. Durante muito tempo eu só ficava em palestras e tal, não escrevia livros. Apesar de em 59, Divaldo Franco ter me dito que uma das minhas tarefas era um livro, além da palavra. Mas eu nunca dei muita importância a isso. 30 anos depois, aliás, 25 anos depois, eu estava numa reunião mediúnica e, no final, me apareceu um espírito que apareceu vestido de romano. E ele perguntou assim: nós poderíamos contar uma história através de vocês? Os espíritos são muito assim, cheios de rococó, umas conversas malucas. Aí eu digo, tá bem. Ele incorporou e contou uma história, que é a história que está no meu livro, que foi o primeiro encontro com Jesus, né? Que seria o filho do centurião de Cafarnaum, e Jesus cura o servo. Então, ele contou algumas histórias. Depois ele parou na sexta história e eu me esqueci. Aí 2 anos depois, em 87, eu me lembrei das histórias e botei no papel. E desse dia em diante eu ia falar num lugar, alguém me apresentava e eu vivia um começo de uma história na mente. Eu levantava e começava a contar. E eu dizia, eu quero ver como esse negócio vai terminar. Porque eu não sabia, eu não tinha planejado, não tinha visto nada. E a história saía. Aí eu chegava em casa, copiava. Até que um dia teve uma coisa notável, que eu queria 12 histórias para começar o livro. Hoje o livro tem 14, porque eu acrescentei mais coisa. E aí eu estava indo para Brasília, em cima do plano piloto, quando aconteceu um fenômeno que eu nunca me esqueço. Uma história entrou na minha mente e eu sabia a um só tempo, letra por letra, palavra a palavra, frase a frase, e a história toda ao mesmo tempo. Era um fenômeno de intuição, porque é um conhecimento interessante. Quando o avião desceu, o Alisson Santana Teles foi me encontrar, foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Aí eu pedi um papel, comecei a botar no papel o que eu tinha escrito. Bom, terminei, escrevi o livro, larguei em casa. Em 89, um amigo foi lá na minha casa para a gente fazer alguma coisa. Eu estava viúvo nessa época. A minha mulher tinha morrido em 88, 15 de abril de 88. E aí fizemos um trabalho de um evangelho com ele, com esse amigo. Ele viu o papel e disse, o que é isso? Já disse, um livro que eu escrevi. Ele disse, vai publicar quando? Eu digo, nunca. Não saí atrás de ninguém para publicar livro para mim. Ele disse, não, vai publicar. Eu digo, como? Ele disse, eu estou como gerente de uma gráfica e nós vamos publicar esse livro. E ele aí levou, publicou, foi uma tiragem de 1000 exemplares. Eu estava dizendo para alguém que desde então nunca tive o menor problema de escrever ou de publicar um livro. Inclusive, depois desse livro, eu fui para... eu me casei a segunda vez, fui para Ilhéus e fiquei à disposição da Secretaria da Fazenda. Eu era da Prodeb, Companhia de Processamento da Estado da Bahia, eu era analista de sistema. E eu fui para lá, fiquei à disposição da Secretaria da Fazenda e não fazia nada. Eu ia cedo para lá e começava a escrever. Escrevi uns 6 livros nessa brincadeira e um amigo nosso que estava lá resolveu, tinha brigado no lugar onde ele era um grande trabalhador espírita, mas ele se separou da mulher e o pessoal preconceituoso o afastou. E ele foi para uma cidade chamada Jaguaquara, ele estava em Vitória da Conquista. O pessoal dele é muito ortodoxo. Aí ele foi para Vitória para Jaguaquara e me convidou para fazer uma palestra. E ele tinha sido em São Paulo industrial. Aí encontrei com ele conversando, eu disse, por que você não volta para São Paulo, cria uma editora para publicar livros do pessoal do Nordeste, o pessoal de São Paulo meio fechado. Aí ele topou a ideia, eu dei 6 livros para ele, e ele começou com 6 livros e criou Menino e o Túlio. Menino e o Túlio é o meu mentor espiritual, a editora Menino e o Túlio. Se você entrar na internet,
ainda deve existir por aí, não sei nem como o Anísio está. Bom, aí começou a minha vida de escritor, mas era escrevendo histórias sobre Jesus. Tem um livro meu, Reflexo do Cristo, que é a história do Francisco de Assis, que são histórias e que sempre me vinham assim. Eu ia fazer uma palestra, a história começava, eu contava. Nunca parei para sentar e escrever uma história. Sempre vieram assim, essa história. Eu fui escrevendo, quando comecei a estudar Jung, nesse caso, me veio o primeiro livro, que foi A Dimensão Humana do Cristo, depois a Dimensão Psicológica do Cristo. Esse meu mentor espiritual, ele tem muita ligação com Jesus. Ele me obsidiou um período que eu estudei grego koiné por mim mesmo, eu traduzi o Sermão do Monte do grego, eu traduzi o Evangelho de Mateus e publiquei. Depois eu traduzi o Evangelho de Marcos, mas ainda não publiquei. A Epístola aos Tessalonicenses 1 e 2 de Paulo, algumas coisas que eu fiz assim, né? E aí a vida começou, eu sempre era para o centro. Depois a Martin Claret publicou mais 6 livros meus, e finalmente eu voltei para Salvador. Chegando em Salvador, fui trabalhar com o Adenauer na Fundação Lar Harmonia, e eu dei uns 13 livros meus para a Fundação Lar Harmonia. Já tinha fundado a AMAR. Fiquei trabalhando muito com a fundação, até que quando eu estava para me casar, eu me voltei mais para a AMAR. Aí eu me casei, voltei diretamente para a AMAR e criei a editora da AMAR de Bom. A AMAR Editora, eu tenho que fazer novos livros. E aí começou, digamos assim, a minha série psicológica. O pessoal tem essa série, né? Já diante da série psicológica, tem a minha série psicológica também, olha. Por que eu não posso ter minha série psicológica, não é isso? Aí, bom, nesse meio tempo, eu tinha começado o meu trabalho em Nelson, a atender. Eu tinha feito o curso. Primeiro foi um curso de introdução aí. E mesmo assim, Adenauer disse: por que você não começa a atender? Eu comecei a atender, já tinha uma boa experiência de atender no centro espírita. Só que agora eu aplicava mais uma técnica. Finalmente vim para Salvador, e em Salvador eu fiz a pós-graduação pela Faculdade Hélio Rocha com a Clínica Psique, que é do Adenauer. Fiz a minha monografia, que o livro vai sair agora, né? A monografia que é sobre participação mística, que é um termo que Jung absorveu do Lucien Levy-Drieu, né? E eu fiz a monografia, depois eu fiz o livro, ampliei a monografia, fiz o livro. E lancei sobre sonhos. O meu primeiro livro mesmo nessa série foi sobre os sonhos, que foi publicado primeiro pela Casa dos Espíritos. Então eu comecei a atender. De atender, eu me empolguei muito com sonhos, escrevi o livro de sonhos. Antes eu já tinha escrito Jung e a Mediunidade, que aconteceu um fato interessante. Um dia a Adenauer esteve em Deus e me perguntou: Djalma, o que é que você está fazendo? Eu digo: eu estou escrevendo um livro sobre Jung e a Mediunidade. Ele disse: eu também. Vamos escrever junto? Eu digo: vamos. Aí eu comecei, já tinha uma boa parte escrita, aí comecei a cobrar dele: cadê a sua parte? Ele disse: escreva você sozinho, eu vou fazer outra coisa. Aí eu escrevi e ele publicou pela Fundação Lar Harmonia. Publicou o Jung e a Mediunidade. Depois o livro de sonhos eu dei para o Everilda. Depois o Everilda publicou e me devolveu. Eu lancei pela AMAR, né? Aí foi que minha série psicológica começou. Eu lancei o desenvolvimento pessoal, que é um trabalho que eu fiz baseado na clínica, que as pessoas imaginavam, que as pessoas faziam, falavam, e o que era preciso para que as pessoas começassem a se descobrir. E o último agora, Viver Conscientemente, é uma continuação desse livro, eu considero como uma continuação, não é? E agora vai sair o Participação Mística com o título de Inter-relação Psíquica entre os Inconscientes. Inter-relação psíquica inconsciente dos psiquismos, que é uma visão também espírita do assunto. E depois desse, já está na revisão final,
que é o Jung, um espírito com uma missão. Eu escrevi sobre a visão espírita, a vida de Jung, não é?